conversando sobre o Evangelho. Amém? Estamos há algum tempo falando de pontos essenciais do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje vamos avançar para um tema extremamente importante dentro do Evangelho de Cristo. Vamos falar, para usar uma palavra grega, metanoia. Para usar uma palavra portuguesa, arrependimento. Amém? Esse é um tema extremamente importante para quem deseja ter uma experiência real de entrar e viver no reino de Deus. Poder conhecer e experimentar todas as benesses do reino, a vida do reino, e poder viver como um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Sem o arrependimento, é impossível que qualquer homem experimente o reino de Deus ou vivencie experiências do reino de Deus. Vamos ler dois textos. Quero ler inicialmente Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Quero ler com vocês o versículo 14 e 15. Quero que vocês abram também a Escritura no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14 de João, capítulo 15. Primeiro Marcos, depois João 15. Peço que você abra a sua Bíblia, peço que você acompanhe a leitura, depois vamos fazer uma breve explanação. Primeiramente, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Capítulo 15, desculpe-me, do Evangelho de João, versículo 1 até o versículo 14, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isto, ou estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Glória a Deus. Queridos, como já foi anunciado,
Vamos falar hoje sobre arrependimento. O primeiro texto que nós lemos, Marcos capítulo 1, versículo 14, o evangelho, o proto-evangelho, que é o primeiro evangelho escrito, já abre o seu primeiro capítulo anunciando e dizendo que o próprio Cristo dizia que o tempo estava cumprido. Ou seja, a humanidade atingiu o tempo, a humanidade atingiu a maturidade, o tempo necessário para que ela pudesse então experimentar o reino de Deus, para que ela tivesse as condições de compreender a verdade de Deus e então assumir o seu lugar, assumir a sua posição dentro do reino de Deus. Quando ele diz, arrependei-vos porque o tempo está cumprido, isso certamente faz referência ao mesmo que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 4, quando ele diz que na plenitude da dispensação do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos tirar da escravidão da lei, para nos tirar do jugo da lei e para nos conceder a adoção de filhos. Como já falamos outrora, a expressão adoção, hoiotesia, significa a posição de filhos. Então, quando Paulo diz que, vindo a dispensação da plenitude do tempo, ele faz referência exatamente ao momento de todos os tempos passados, em que a humanidade foi passando da infância à sua juventude, à sua maturidade. Em outras palavras, quando Cristo ele se encarna, vem ao mundo, e então o Cristo de Deus nasce de mulher, este é o momento em que o homem está pronto, em que o homem está preparado, é o tempo em que o homem já passou pela fase da infância, por aquela visão rudimentar da lei de Moisés, da lei de Talião, daquela lei que, embora necessária naquele tempo, mas é uma lei ainda muito elementar, uma lei que não expressa ou que não manifesta a justiça divina. Então vem Cristo dizendo, olha, o reino de Deus chegou. Não que ele tenha chegado de algum lugar para outro lugar, mas é uma referência ao tempo, ou seja, o reino de Deus está aqui. Inclusive, se traduz muito melhor, ao invés de estar próximo, para o reino de Deus está perto, ele está presente, ele está no meio de vós, ele está dentro de vós. Agora, cabe ao homem ver esse reino, e cabe ao homem, portanto, por uma decisão no seu coração, entrar nesse reino. É isso que Cristo fala em João, capítulo 3, versículo 3, ele diz que é necessário o homem ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 ele diz, não pode entrar no reino de Deus. E quando se fala, portanto, da experiência de reino de Deus, ao ler a Escritura, é tudo muito bonito, é lindo, porque o reino de Deus é não somente a presença de Deus no homem, mas sobretudo a comunhão do homem, uma vez caído, agora resgatado, trazido de volta à casa do Pai, como na parábola do filho pródigo, é o retorno, e ele então reintroduzido na casa, reintroduzido no lar, reintroduzido na família, e agora, portanto, naquela comunhão maravilhosa, naquele grande banquete, naquela festa, sendo recebido pelo Pai, recebendo sandálias novas, vestidos novos, não é? O anel no dedo, e poder então agora retornar à amizade, retornar à comunhão, como que a Escritura chama de reconciliação. Não tem experiência melhor e não tem maior experiência para o homem do que essa experiência do reino de Deus. Entretanto, quando olhamos para a nossa experiência, e aqui é onde nós encontramos o primeiro entrave, né? Quando olhamos para a nossa experiência, nós verificamos que, a despeito do quanto nós sabemos e falamos do reino de Deus, falta-nos experiência desse reino de Deus. Por muito tempo eu me questionei, por bastante tempo, confesso aos irmãos, vocês nem imaginavam os questionamentos que vinham à minha cabeça, no sentido de buscar um caminho prático, não uma receita, mas era um questionamento que dizia, ora, onde está essa distância, ou em que consiste a distância do entendimento de reino de Deus
para a experiência. Não sei se vocês já pensaram isso, já questionaram isso, ou já sentiram isso, mesmo que intuitivamente, porque é muito bonita a história, a Escritura, quando Cristo prega, quando os apóstolos pregam e anunciam essa chegada desse reino, né? E Cristo dizendo em Lucas 17, o reino de Deus está dentro de vós. Então, nessa busca de compreender essa distância entre nós e a experiência do reino de Deus, uma vez que há o entendimento, mas falta-nos experiências profundas, experiências verdadeiras. E quando eu digo experiências verdadeiras e profundas, eu me refiro a um coração novo, de fato, de verdade. E eu sei que Deus já tem trabalhado muito dentro de nós, há muita transformação que já foi feita, mas ainda essa transformação é muito pequena em relação a tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. O reino de Deus é muito grande. A verdade é que o próprio Cristo disse que chegará um momento em que o mundo saberá que Ele é o enviado do Pai, quando nós manifestarmos ao mundo este reino. E daí então nós ficamos perguntando, ora, e como fazer então? Deve haver um caminho, deve haver uma explicação. E então o Senhor aos poucos foi nos mostrando que todas essas doutrinas, tanto ensinadas nesse ministério, como arrependimento, fé, novo nascimento, conversão, santificação, elas só podem ser de fato experimentadas quando percebidas a partir de uma perspectiva orgânica e não teológica. O que isso significa? Que a visão teológica da Escritura, ela formula doutrinas ou conceitos dogmáticos. Ou seja, se você fizer isso deste modo, isso vai acontecer com você. Ou seja, para nascer de novo, você tem que crer em Jesus. Aí a pessoa pergunta, você crê em Jesus? Eu creio, então ore comigo. A pessoa ora e confessa, e de fato ela crê no coração. Mas será que esse crer não está simplesmente para um mero posicionamento dogmático? Será que você não está simplesmente convencido no seu intelecto a respeito de algo, mas isso ainda não entrou no seu coração? Arrependimento, afinal, o que é? O que seria de fato arrependimento? Veja que Cristo diz, olha, o reino de Deus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está perto de você. Aí ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, o arrependimento é condição precípua para a experiência do reino de Deus. Tanto Cristo quanto João Batista e outros apóstolos, eles também declararam o arrependimento como condição. João Batista veio anunciando o reino dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Vem Cristo e disse, o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. E aí ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Entretanto, a pergunta é, ora, o que é arrependimento? E aí nós vamos nos lembrar de que nos ensinaram, ou talvez mesmo intuitivamente nós pensamos arrependimento de um ponto de vista religioso, dogmático, e sobretudo no sentido da língua portuguesa. A gente pensa assim, poxa, alguém fez algo de errado, ele cometeu um erro na sua vida, e então ele agora está arrependido. Aí nós ficamos buscando do que nos arrepender. Então veja, se eu perguntasse aqui para a irmã Nolinha, que está à minha frente, hoje toda de verde, né? Se eu perguntar, Nolinha, quanto tempo tem que você se converteu a Cristo? Você dirá o quê? Há quantos anos? 12 anos aproximadamente. Se eu perguntar, ora, quando te foi pregado o Evangelho, foi dito que era necessário arrependimento? Sim. E você se arrependeu? Sim. Aí pergunta, mas arrependeu-se de quê? É a grande questão. Ah, pastor, é o seguinte, eu fazia muita coisa errada. Veja que o arrependimento, segundo o conceito dogmático, tradicional, e não menos equivocado, está olhando sempre para trás, ao passo que o arrependimento, conforme nós veremos, nos fará olhar para frente. Lógico que o passado vai nos servir de base para nos fazer entender que temos que olhar para frente. Mas a irmã Nolinha estaria talvez procurando alguma coisa de que se arrepender. Digamos assim, pastor, eu dancei muito na minha juventude. Pensa o tanto que eu dancei. Frequentei festas, bares, namorei muito, beijei na boca, abracei,
fiz tanta coisa, fui para baile. O que mais que você fez, Nolinha? Tanto de não vamos falar tudo, né? Só algumas coisas. Para por aqui, né? Então, é basicamente isso. Mas talvez tenha um que seja mais pecador, entre aspas, do que a Nolinha, e fala, não, pastor, eu tenho muito mais do que me arrepender. Eu fumei maconha. Eu fumava maconha, né? Fumava cigarro. Eu bebia pinga. Eu bebia uísque. Ou o que eu fazia? Se encontrar um mais ainda, que se entenda mais pecador, não, pastor, eu roubava. Eu roubava, pegava o que era alheio, né, tal. Outros dirão, não, eu era macumbeiro, uma expressão bem tradicional. Eu fazia despacho, né, recebia espírito e tal, e cheguei até a colocar nome na boca de sapo e costurar, enfim. Cada um tem uma história, cada um tem alguma coisa a dizer, ou alguma coisa do que se arrepender. Eu não vou dizer para os irmãos que nós não temos que ter esse tipo de arrependimento, no sentido de ter esse tipo de entendimento de que muitas coisas que foram feitas não eram adequadas para um filho de Deus, para um homem ou uma mulher criados à imagem de Deus. Entretanto, a expressão arrependimento, na Escritura Sagrada, ela é muito mais do que isso. Ela excede, transcende esse entendimento, que não raras vezes não passa de mero, como eu posso dizer, a pessoa está... Não passa de... Não, diga assim, muitas vezes esse arrependimento não passa de um tipo de remorso, não é? A pessoa faz aí, até mesmo quando ela está numa situação difícil, porque ela fez algo, esse algo traz uma consequência. Quando algo que foi feito traz uma consequência, que envolve polícia, ou envolve justiça, ou a mulher ameaça abandonar o casamento, ou os filhos ameaçam sair de casa, ou o emprego está colocado, né, pode perder o emprego, ou você perde uma coisa que você gosta muito, aquilo nos afeta de tal maneira que parece gerar em nós um sentimento de tanto remorso, assim, não, nunca mais, se Deus me livrar dessa, nunca mais eu faço esse tipo de coisa. É assim ou não é? Mas aí o tempo passa, as coisas parece que se ajeitam, se aquietam, se resolvem, e aí a pessoa se esquece da promessa e ela torna a fazer. Quem aqui já passou por isso alguma vez? E aí fica naquele ciclo, né? Faz o suposto erro, se arrepende, torna a fazer, ou torna a ter remorso, e fica nesse ciclo, e não consegue se desvencilhar daquele mal que havia cometido. É por isso que nós temos que avançar no nosso entendimento do que a Escritura, quando Cristo diz arrependei-vos e crede no Evangelho, o que ele quer dizer com esse termo arrependimento. A palavra grega é metanoia, e eu poderia dizer que, traduzir num sentido geral, metanoia é uma transformação profunda no indivíduo, uma transformação profunda na sua psique, não simplesmente uma informação, mas uma mudança profunda na sua psique, quando altera o seu entendimento e a sua relação consigo mesmo, com o mundo e com Deus. Tem que haver uma mudança. Na verdade, arrependimento ele está intimamente ligado à questão do pecado. E nós temos então que ver primeiramente de uma maneira geral, porque enquanto nós estivermos pensando se isto ou aquilo é pecado, presta atenção nesse detalhe, aí não fica um pouco confusos, porque você vai nesta igreja e fala, não, isso aqui não é pecado. Né? Você vai em outra igreja e eles dizem o quê? Não, isso é pecado. Cada grupo, cada denominação, cada ministério tem um conceito diferente de pecado, e de modo que as pessoas já não sabem mais exatamente o que é e o que não é pecado. Outrora para você era pecado, depois deixou de ser pecado. É possível que tenha voltado a ser pecado. Você tem um conceito de pecado, perdeu o conceito, não, agora não é mais pecado. Daqui a pouco você ouviu outra pessoa falando, voltou ao velho conceito, não, agora é pecado de novo. E afinal, para eu poder ter um profundo arrependimento, eu tenho que entender o conceito de pecado. E a palavra pecado na Escritura tem um significado simples, básico. É o termo hamartia do grego, que se traduz para a nossa Bíblia por pecado, significa simplesmente
errar o alvo. Então, quando é que você comete um pecado? Quando você erra o alvo. Todas as vezes, seja por palavra, por sentimento, seja por obras, nos relacionamentos, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos projetos, sempre quando se erra o alvo, você comete hamartia, você comete pecado. A grande questão agora é você saber que alvo é esse. Para você saber se você acertou ou errou o alvo, você saber, ora, que alvo é esse? Você sabendo, tendo noção clara do que é este alvo, você não terá dúvida nenhuma quando você cometer um pecado. Porque você certamente vai saber, puxa vida, eu estou errando o alvo. Por esta razão foi que eu trouxe os irmãos para João capítulo 15. Porque nesse capítulo, talvez os irmãos tenham estranhado esse capítulo que eu li, pensando, ora, o que o capítulo 15 de João tem a ver com arrependimento, né? O que tem a ver? Esse capítulo, para mim, hoje, ele é um dos capítulos mais importantes, nesse sentido de nos orientar com respeito ao alvo da nossa existência. Veja que acertar ou errar o alvo não está para uma situação isolada da sua vida. Acertar ou errar o alvo está para a plenitude da sua vida, da sua existência. Em outras palavras, Deus te criou, Deus te gerou, você veio ao mundo porque Deus quis, porque Deus te trouxe ao mundo. A grande questão é que o problema do pecado, quando entrou lá no Éden, lá no princípio, é que o homem, ao se dar conta de si como um ser no mundo, em relação a si mesmo, a Deus e ao mundo criado, ele simplesmente ignorou o fato de ele ter sido criado por Deus e assumiu a si mesmo o seu caminho, dando a si mesmo a sua própria direção, no sentido de, não importa se Deus me criou, não importa se eu fui criado para um fim específico que ele determinou, que ele planejou, o que importa é que eu tenho condições em mim mesmo de viver a minha própria vida. Ou seja, ele ignorou completamente, o homem caído ignora que Deus tem um propósito na sua vida e passa a viver por si mesmo e para si mesmo. No capítulo 15, portanto, nós já lemos, eu vou apenas enumerar alguns pontos, e eu quero começar enumerando 2 pontos importantes, que quando Cristo fala sobre a videira, e sobre os ramos, e sobre o agricultor. Essas 3 figuras. Eu quero inicialmente que vocês compreendam que Cristo começa dizendo, olha, existe uma unidade orgânica e irreversível entre a criatura e o Criador. Ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Quem é a videira verdadeira? É Cristo. Ele está dizendo, olha, eu sou a videira. Então você tem que entender que aqui é uma metáfora. A videira é uma árvore. Então pense neste momento nessa árvore. Ora, esse Cristo que diz ser a videira, o próprio João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 2, diz que esse Cristo que é a videira é a própria vida. Ele diz, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e nós dela damos testemunho. Os apóstolos estiveram com o Cristo encarnado. Este Cristo encarnado, que é o Cristo eterno, que é o Logos eterno, que é o Filho eterno, é o princípio vital e orgânico de todas as existências. Não é isso que diz, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, quando diz, o próprio Cristo dizendo, né? Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio não é o começo, não. O princípio é o princípio orgânico, o princípio vital, porque ele é a vida. Se porventura você está aí, você é fruto dessa vida. A vida é que gera, é a vida que fecunda, é a vida que cria, é a vida que anima, é a vida que alimenta. Tudo o que você é em Cristo. É impossível que alguém não esteja em Cristo. É certo que existe um conceito neotestamentário
de estar em Cristo, referindo-se àqueles que se converteram a Jesus Cristo por ocasião da pregação do Evangelho, né? Nós que estamos em Cristo, mas o próprio Paulo vai ensinar que todos nós, todos os homens só vivem nele, existem nele e se movem nele. Portanto, se você existe, se você está aí vivo, respirando, seu coração está pulsando, se o sangue corre nas suas veias, se você está quente, corado, se você hoje se alimentou, se você tem força no seu organismo, no seu corpo, se você tem inteligência, toda boa saúde no seu corpo, é nada mais do que a vida. E a vida não é outra coisa, senão pelo testemunho da Escritura, o próprio Cristo. Ele diz, eu sou a videira, e vós sois o quê? Os ramos. Olha que coisa mais bonita e interessante. O ramo, de onde ele vem? Imagine só a videira dizendo, sou videira, estou precisando de uns ramos, e eu vou comprar ali alguns ramos. Vou buscar em algum lugar alguns ramos. Foi assim? Não. De onde procedem os ramos? Eles procedem da videira. Eles são continuação da videira. E essa videira, que é o próprio Cristo, dele nós procedemos. Nós fomos gerados originalmente dele. Cuidado quando Cristo diz o que é nascido da carne é carne. Ele não está se referindo ao seu primeiro nascimento. Não. Ele está dizendo que quando Deus criou o homem no Éden, antes da sua queda, podia-se dizer que Adão, antes da queda, era carne? O homem se torna carne. Carne no sentido de natureza pecaminosa, de consciência e coração caídos, somente depois da queda. Ele quer dizer que nós nascemos do pecado. Nós já nascemos do homem caído. E, portanto, nascemos no pecado. Porém, quando Deus cria a humanidade originalmente, porque Adão não é um nome próprio, ainda que você encontre uma referência ao primeiro homem como Adão, mas o próprio nome Adão significa simplesmente humanidade. O termo Adão se traduz, se lê, humanidade. Deus criou a humanidade originalmente nele e dele. Não é sem razão que em Lucas capítulo 3, quando ali Lucas vai traçando a genealogia de Cristo, partindo de Jesus e vai voltando até chegar em Adão, e ele declara, e Adão, vírgula, filho de Deus. Então veja que os ramos, eles procedem da videira. Eles são extensão da videira. E portanto todos nós temos que nos entender, em nome de Jesus. Talvez você esteja neste momento pensando alguma coisa diferente. Talvez você esteja buscando um versículo ou outro, mas cuidado com as nossas teologias. Ou seja, quando alguém ler um texto como este, simplesmente a partir do próprio texto, sem nenhuma informação anterior, sem nenhuma conexão prévia, sem nenhum arranjo pré-estabelecido, ela só pode entender uma coisa: Jesus é a videira e nós somos os ramos. Lógico que esse nós é uma referência imediata aos apóstolos, mas é com quem e para quem ele dizia imediatamente. Porque se você for pensar que não se refere a nenhum outro senão aos que estavam ali imediatamente, então você vai arrumar uma outra Bíblia para você, porque nada dela foi escrito para você. Tudo foi para outros. Os nós da Escritura sempre foram outros. Ou eram os apóstolos imediatamente, ou eram os discípulos imediatamente, ou era a igreja de Pérgamo, ou era a igreja de Corinto. Mas nada disso foi escrito para você diretamente. Tem algum texto para Josué? Que diga, para você, Josué. Nós tomamos as verdades ditas no eixo do tempo e na sua história e compreendemos as verdades de Deus para todos os homens. Então, quando se lê, você vai entender, poxa, Jesus é a videira, eu tenho que entender que ele é, portanto, aquele que o Pai plantou. O Pai é o agricultor. Agora, do Filho procedem os ramos. Você é um ramo que procede de Cristo. Você é um ramo que procede da vida.
Você procede da vida. De onde você procede, Vera? Ah, da minha mãe. Não, da vida. Não é? Marcos Serra, de onde você procede? Da vida. Adriano, Silvia, Josué, cada um dos irmãos, eu procedo da vida. E portanto, como um ramo, eu estou nele. Ah, pastor, aí não, se você está nele, observe que o texto é muito claro. Versículo 2 diz: todo ramo que estando em mim não produz ou não der fruto, ele o corta. Veja que é possível que estando nele, porque você está, ainda assim você não produza frutos. O fato de você estar nele, de ter sido gerado por ele, de viver nele, se mover nele, existir nele, isso não garante que você dará fruto. Então, todo ramo que estando em mim não der fruto. Então veja a possibilidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Sendo homem, criado por Deus, gerado de Deus, como Paulo vai dizer, de Deus somos geração, de Deus somos prole, de Deus somos família. E aí se você pegar a palavra grega genos, se traduz literalmente de Deus somos rebentos. E aí eu posso falar tranquilamente de Deus somos ramos, porque um rebento é um ramo. Esse ramo que estando nele, porque você não tem como deixar de estar, por isso eu coloquei aqui a unidade orgânica e irreversível. Não depende de você. Você não tem como falar assim, a partir de hoje eu não estarei mais nele. Nunca. Não tem como. Não tem como você sair da vida. Não tem como você escapar disso. É um fato. Agora, quando o homem cai, ocorre que estando nele, este homem ele pode não dar fruto. E não dar fruto a partir do momento que este homem, sendo um ramo que está nele, decide não permanecer nele. Por isso que diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Todo ramo que permanece em mim, esse dá fruto. Então veja duas assertivas. A primeira, que é uma negação, diz, o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ou seja, o fato de estar não é garantidor, ou não é garantia de dar fruto. Entende ou não? Agora, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Certo? Todo ramo que permanece, esse dá. Para dar fruto, tem que estar nele ou permanecer nele? Então, o permanecer passa por você. O permanecer está na sua consciência. O permanecer está no seu coração. O permanecer está na sua alma. É o desejo profundo, é a consciência clara. Quem é Deus? Quem sou eu? Qual é a relação que nos une? Quando se tem tal consciência, aí você então fala, não, eu vou permanecer nele. Porque sem ele, nada eu posso fazer. O que você pode fazer sem Deus? Querem ver uma coisa simples? Simples, simples, simples. Levanta a sua mão direita. A meia altura, tá bom. Sabe por que você conseguiu fazer isso? Sabe por quê? Porque ele está em você. Sem mim, repita comigo, sem mim, nada podeis fazer. Nem piscar os olhos nós podemos. Só que o homem, na sua arrogância, ele fala, não, eu vou viver por mim mesmo. Aquele filho da parábola lá, que nós já falamos aqui umas 1000 vezes, né? Eu acho que eu vou procurar um lugar para mim, sabe? Essa casa aqui está muito pequena para o meu pai e eu. Não está dando mais, ele vem, eu tenho que sair. O coração do filho estava cheio de amargura, mas não era amargura justificável, era amargura da ilusão, era amargura da incompreensão, era a amargura das trevas. Um filho dentro de casa revoltado com o pai, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. O pai é amoroso, o pai que se doava, o pai que cuidava, mas o filho falou, não, eu quero ter a minha própria vida, eu vou sair de casa, vou para uma terra distante e eu vou poder fazer tudo o que eu quero, ser dono de mim mesmo, governo de mim mesmo.
e vou mostrar para todo mundo que eu sou um ramo que não necessito necessariamente da videira. Então, você está em Deus, mas você produz fruto. Você está em Deus, mas você permanece em Deus. E esse permanecer, portanto, fala de uma unidade amistosa e de decisão sua. Eu não quero discutir nenhum mérito arminianista e nem calvinista. O fato é que você sabe que você não raras vezes decide muitas coisas. Você fala assim, olha, a partir de hoje eu não vou mais seguir. Tem alguém aqui que algum dia falou assim, eu não quero seguir, mas eu não consigo deixar de seguir. Tem alguém? Há alguém que está aqui hoje, num dia, numa experiência humana. Experiência. Estou aqui, Alexandre, e eu sou um servo de Deus, sabe? E eu falo assim, olha, eu sei o caminho, eu sei a verdade, eu sei de tudo. Porém, eu não vou seguir, eu não vou congregar, eu não vou obedecer, eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou amar, eu não vou estender a mão, eu vou fazer tudo o que eu quiser fazer contrário a tudo isso. E querendo fazer, não consegue fazer? Não consegue? É um desafio. Se para alguém falar isso para mim, eu querendo fazer o mal não faço, você tem que ter uma vida sempre na verdade. Porque quando você esteve com a sua vida diariamente fora da verdade, uma vida prática fora da verdade, o que te fez isso? Não foi porque você falou, eu vou fazer e vou por aqui, e foi? Ah, mas passou um tempo, você sentiu vontade de retornar. Sente mesmo, porque a vida está aí dentro clamando. Se a vida te chama, você vem. Mas não, raras vezes você depois torna a abandonar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Eu falava aqui na reunião do Querigma, que uma ocasião, isso tem mais de 25 anos, eu cheguei numa reunião da igreja, jovem, adolescente para juventude, com a Bíblia na mão. Bati o pé dentro de casa, pensei, falei, sabe de uma coisa? Eu estou querendo fazer umas coisas aí, que de acordo com a igreja não dá para fazer. Então eu vou fazer o seguinte, eu fui lá, peguei minha Bíblia, coloquei debaixo do último livro que tinha na estante. Tinha uma pilha de livro, levantei todos, coloquei embaixo, falei, fica aí. Depois a gente conversa. Aí fui fazer o que eu queria fazer. Fiz. Aí depois voltei, peguei. Depois voltei, coloquei. E esse ir e vir é muito constante no meio dos cristãos. Já ouviram falar de crente desviado? Que crente que passa 1 ano na igreja, 6 meses, e 3, 4, 5 no mundo, como dizem. Isso significa que isso passa pela nossa decisão. Ninguém pode negar isso. Falar que você não tem decisão de quê? Lógico, eu não tenho governo sobre o meu destino eterno, porque o soberano e o eterno tem um plano eterno maior do que eu, maior do que as minhas decisões temporais. Mas aqui nessa vidinha, nesse dia a dia, você decide não ir ao culto, você decide deixar de congregar por causa daquele irmão, daquela irmã, você decide fazer tantas coisas, ou não decide? Ou você está indo, alguém está te pegando a força e te levando, você, não quero, não gosto, não faço, pelo amor de Deus, não faz comigo. Ou é assim? Ou você vai feliz, alegre, e se mete no barro, na lama, como o filho pródigo. Inclusive na própria parábola que Cristo conta, quando o filho disse, sairei, o que o pai responde para ele? Não vai. Colocou os criados para fechar a porteira, não foi? Não? Soldado na estrada atrás do filho? O que o pai fez? O pai ficou vendo a situação. Deve ter tido clamor do pai, mas não um clamor que impedisse a decisão do filho de ir. Então veja que ele diz, olha, eu sou a videira, vós sois os ramos. Vocês são os ramos, sim ou não? Vocês são os ramos.
São os ramos, pronto. Vocês são. Agora, permanecei. Aí ele fala a você. É preciso que você permaneça. Esse permanecer está para a consciência, para o coração e, portanto, para uma relação de comunhão amistosa. Nunca o pai vai amarrar o filho na perna da mesa para não sair. Você sabe disso. Você tem experimentado isso. Então veja que existe uma união orgânica do homem com Deus e uma necessidade de ter uma unidade amistosa que parte de nossa decisão. Sim, mas a grande questão é, se você é um ramo, eu pergunto, para que serve um ramo? E aqui nós entramos diretamente no conceito de pecado e de arrependimento, portanto. Para que serve um ramo? Eu sei que você pode criar várias situações para dizer que o ramo serve para qualquer coisa, mas não, olhe para a parábola. Existe uma videira, a videira está plantada, existe um agricultor, está cuidando da videira, está ali adubando a videira, e o agricultor ele tem um desejo, o agricultor tem um propósito ali. Quem planta uma vinha quer comer o quê? Dos frutos. Ou seja, se você é ramo, você não tem outra razão da sua existência senão produzir fruto. Não é sem razão que é dito que o agricultor está ali e ele diz, olha, todo ramo que não der fruto, ele corta. Ele vai cortar e o ramo vai secar. E depois de seco, o que acontece com o ramo? Cortou, secou, lança-se ao fogo. Para quê? Para ser recuperado como ramo? Não, porque ele perdeu a sua utilidade. O ramo só tem uma utilidade, produzir frutos. Em outras palavras, você só tem uma utilidade, produzir fruto. Você foi criado para produzir fruto. Você é ramo para produzir fruto. O pai que é o agricultor, olha para você e fala assim, ramo, onde estão os frutos? Você pode fazer o que você quiser, mas, porque nós temos muitos sonhos, muitos projetos, você fala assim, puxa vida, eu vou criar, eu vou estudar. Bom ou ruim? Estudar. Deve, inclusive. Mas saiba, o estudo não é a razão da sua existência. O estudo é uma necessidade temporal. Então temos que estudar, porque nessa vida aqui embaixo, a coisa é complicada, ok? Você fala, não, eu vou me formar. E quando eu me formar no ensino médio, aí eu quero me tornar um doutor. Aí você escolhe, eu quero ser um médico, pediatra. Fala, não, eu quero ser um militar. Quero galgar a pirâmide lá das hierarquias, e eu quero ser um grande coronel. Maravilha, né? Ser coronel? Parabéns. Mas isso não é a razão da sua existência. Ah, porque eu quero ser um dentista, não é a razão da sua existência. A Manu, minha filha, quando tinha uns 5, 6 aninhos, eu falei, filhinha, você quer ser o quê quando crescer? Ah, eu quero ser cozinheira. Cozinheira. Achei interessante, porque ninguém fala que quer ser cozinheira. Ela queria ser cozinheira. Hoje não quer, né? Mas naquele tempo, tudo bem. Mas ser cozinheira não é a razão da sua existência. Você pode ser a melhor cozinheira do mundo, não é a razão da sua existência. Fala, não, depois que eu me formar, aí eu vou poder então, aí eu vou me casar. Aí você casa, coisa boa, bonita, ali 2 jovens que se amam, que se unem, que se abraçam, se beijam, e falam, nós queremos ter filhos, tem filhos, geram os filhos, agora eu vou educar os filhos. Mas tudo isso não é a razão da sua existência. Aí depois você fala assim, não, eu quero formar os meus filhos. Quando eu estiver formando meus filhos, também vou estar me aposentando, ó. Aí aposentado eu vou comprar uma fazenda. Olha que maravilha. Já comprou um apartamento, já comprou um carro, ou já comprou uma casa, agora é uma fazenda, porque o aposentado quer ir para a fazenda. Criar uma galinha, criar um porquinho, criar uma vaquinha, né? Um gadozinho, plantar uns alface, ficar ali na vida campestre, né? Descansando naquela rede, os pássaros cantando, ele, agora já estou velho, vou descansar. Não é a razão da sua existência. Não é. Qualquer coisa nesta vida humana que você faça com sucesso, eu até digo que é possível e nós devemos de fato
ter os planos, os projetos humanos. Não é errado, não. O grande erro é quando nós esquecemos que temos um propósito original e eterno. Aí está o grande erro. Porque quando você fala assim, eu vou dedicar minha vida, minhas forças, para construir uma vida, para estudar, para me casar, para comprar uma casa, para ter filhos, para criar filhos, para formar filhos, para casar filhos, esquecendo-se que você é um ramo para produzir fruto, você está exatamente como aqueles de quem Jesus fala, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, edificavam e não viram quando veio o dilúvio e os levou a todos. Olha a ideia. Ele está dizendo que comer, casar e dar-se em casamento e edificar e plantar, isso não é pecado, mas tudo isso pode ser o seu errar o alvo da sua existência. Quando você ignora que você como ramo nasceu e como ramo você existe para produzir fruto. E somente quando você produzir fruto é que você vai alcançar a razão da sua existência, é que você vai acertar o alvo. Pastor, e esse fruto, o que ele significa? Mas antes de eu falar o que ele significa, deixe-me ler com vocês aqui ainda em João capítulo 15, o versículo 8 e o versículo 11, para que vocês vejam duas coisas extremamente importantes com respeito a você ser um ramo e você como ramo produzir frutos. Versículo 8 diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Você pode dizer isso para si mesmo, em voz alta, em voz baixa, no coração, como você quiser. Nisto é glorificado o Pai. Puxa, quem quer glorificar o Pai aqui? De verdade? Pensa um pouco antes de responder. Glorificar o Pai. Quão fácil é ir para uma reunião da igreja e gritar glória a Deus. Estou glorificando o Pai. Sim, nós também o adoramos e o bendizemos com nossos lábios, verdade. Mas isso nada significa se não houver o fruto. Nisto, olha na sua Bíblia o versículo 8, tem um nisto, com T. Nisto é glorificado o meu Pai, vírgula. Nisto o quê? Ele está apontando para frente, apontando. Nisto, em que deis muito fruto. Só podemos glorificar o Pai somente produzindo muito fruto. Em nome de Jesus, pense comigo isso. Você pode ter uma grande igreja, você, pastor, apóstolo, padre, não sei, dê o nome que você quiser dar para você. Igreja grande, poderosa, músicos, bandas, teatros, dançarinos, programas de televisão, escrever livros e mais livros e mais livros e mais livros. Mas você não vai glorificar o Pai com isso. O Pai não é glorificado por essas coisas. Pelo menos não está aqui dizendo isso. O Pai só é glorificado quando o ramo produz fruto. Ponto final. Ou seja, nunca poderemos glorificar o Pai se não dermos frutos. Coloca isso dentro do seu coração. Eu vou chegar aí no metanoia, no arrependimento, lá no final. Estamos entendendo o propósito primeiro, para saber se você está acertando o alvo ou errando o alvo, para saber se você de fato sofreu ou não esse processo de transformação e expansão da sua consciência, em relação a si mesmo, ao mundo e a Deus, sobretudo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim como, irmãos, dando frutos, e assim,
E assim vos tornareis meus. Jesus, enquanto homem sobre a terra, era um ramo do Pai. Quem disse isso? Está lá em João capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai. Por quem ele vivia? O Filho que está no seio do Pai. De onde ele procede? Ele procede do seio do Pai. Ele vive pelo Pai. É um ramo. Enquanto homem, está dizendo: eu vivo pelo Pai. E enquanto homem, enquanto ramo, o Filho produzia muito fruto. O Filho produzia. E ele diz: eu estou pregando para vocês, Jesus dizendo para todos nós: olha, o meu Pai só é glorificado se vocês produzirem frutos, e somente produzindo frutos, vocês serão meus discípulos. Ser discípulo de Cristo não é andar com a Bíblia debaixo do braço, não é conhecer as teologias sistemáticas, não é batizar num tanque de água, nem num córrego, nem numa piscina, nem no Rio Jordão, não é fazer parte de uma membresia de igreja, de uma comunidade, não é dar dízimo, fazer campanhas, orações longas e nem curtas, não é ir ao monte fazer campanhas, expulsar demônio, nada disso, absolutamente nada disso. Ser discípulo de Cristo é seguir o mesmo caminho e proceder semelhantemente. O Filho produzia frutos, e ele diz: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e produzindo frutos, vocês se tornarão os meus discípulos. Então somente quando todos nós começamos a produzir frutos, nós nos tornamos de fato e de verdade discípulos de Cristo. Ser discípulo não é uma nomenclatura, não é um posto, não é um crachá. Em nome de Jesus, temos que compreender. Ser discípulo é seguir as pegadas, os passos, caminhar na mesma trilha e produzir os mesmos frutos. Está aqui dizendo. Então, nós temos que refletir e reconsiderar o ser discípulo. Dá tempo ainda. Tem muito tempo. Não muito, né? Mas dá tempo se você parar, ó, você ainda está vivo. Enquanto você está respirando, você tem chance de falar: eu quero não somente ser um ramo nele, eu quero permanecer. Eu preciso permanecer, porque se eu permanecer, essa é a única condição, eu darei frutos. Portanto, não queira dar frutos, queira permanecer. Apenas permaneça. Consciência, coração ligado, dependência, ações de graças, amor, amando o Pai, sabendo que nada é sem Ele. Se você começar a dirigir a sua vida, cada passo, cada momento, nessa consciência: eu estou nele, não dou um passo sem Ele, você vai começar a desenvolver um sentimento profundo de amor por aquele que te dá vida, te dá existência. E aí essa dependência fará com que os frutos surjam naturalmente, sem esforço. Então eu falei que eu falaria duas coisas antes de falar sobre a metanoia e sobre falar o que é exatamente esse fruto. A primeira coisa que eu queria dizer era exatamente que o Pai só é glorificado pelo fruto. Você vai sair daqui hoje dizendo: o Pai só é glorificado pelo fruto. O Pai só não tem outra coisa. E segundo, está no versículo 11: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Ou seja, somente quando você então produzir frutos, é que o Pai será glorificado. E somente quando o ramo produzir fruto, é que esse ramo encontrará a plenitude da sua vida. Já ouviu falar do vazio que há dentro do homem? Quem já ouviu falar? O vazio. Aí você fala assim: olha, esse vazio é falta de Deus. Já ouviu falar isso? Você tem que receber a Cristo. A pessoa aceita Jesus, ela fica naquele: agora eu preenchi meu vazio. Quem já ouviu falar disso? Preenchi meu vazio. Só que esse vazio que foi preenchido, desculpe-me, mas é muito semelhante ao que Jesus fala para a mulher samaritana em João capítulo 4. Quando ele fala que aquela mulher ia
buscar água no poço, lembra disso? Saciava a sede? Não saciava? Ela bebia e não saciava a sede? Saciava, mas logo tinha que pegar mais água, porque não saciava plenamente, não saciava eternamente. O que significa que, não raras vezes, o que se diz preenchimento da alma, do espírito, do coração dos homens, ele está dentro de uma religião e ele precisa de constantes congressos, de constantes consagrações, de constantes pregações, de constantes encontros, para ele estar sempre alimentando e se enchendo. Mas logo o vazio volta, ele tem que ficar buscando, indo e buscando. Jesus fala de um gozo completo, de um gozo pleno, que nada no mundo pode tirar. Nada. Nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir. Nada pode tirar. É um preenchimento, um gozo, uma alegria, que nada pode roubar essa satisfação. Como Paulo vai dizer, tanto faz, eu aprendi a conviver em toda e qualquer situação. Tanto faz se eu estou na escassez ou se eu estou na bonança. Ó, o gozo não sai por causa da escassez. O gozo não sai por causa da fome, da perseguição. Mas olhem para os cristãos de hoje, olhem para si mesmo, olhem para nós mesmos. Com quanta facilidade nós deixamos. Com quanta facilidade nós nos entristecemos e abandonamos e paramos de seguir. Não precisa de muita coisa, é pouca coisa. Qualquer coisa estamos nós abandonando. Qualquer coisa estamos nós nos entristecendo com o irmão tal. Basta o irmão tal para nos entristecer e eu não querer mais seguir. Está lá, o que foi? Não. Dá não, aqueles irmãos lá não dá não. E está lá na amargura, na tristeza, no pecado. Quantas e quantas vezes nós vimos acontecer no nosso meio ou conosco mesmo? Temos que pensar isso. Jesus disse, não, quando o ramo produz fruto, ele encontra a felicidade. Felicidade que é aquilo que o homem tanto procura desde sempre. Tudo que o homem procura é felicidade. Quem aqui quer ter felicidade? Não é alegria. Alegria nós temos, né? Quando lá o São Paulo fez 3-1, por exemplo, olha a alegria pulsando. Aí o São Paulino se alegra. Aí quando o Flamengo ganha lá do Cruzeiro de 1-0, se alegra. É uma alegria toda, vai embora. A sua alegria é a tristeza de outro. Sempre a alegria de um é a tristeza de outro. Quando o seu time ganha, o outro perde. O que torce para o outro time sofre. É uma tristeza e uma alegria. Eu falo de felicidade. Felicidade é plenitude de alma, de consciência, de espírito. E aí você pode falar como Jesus, dizendo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Alegria, plenitude, completação, satisfação em Deus. Ou seja, somente produzindo fruto, Deus é glorificado. Somente produzindo fruto, você será uma pessoa plena, com felicidade, plenitude, completa. Aí você pode falar assim, eu não preciso mais de nada. Mas como assim de nada? Você ainda não comprou seu carro? Não, mas isso aí é a coisa mais boba que tem. Isso aí é passageiro. Se eu andar a pé a vida inteira, não vai mudar o meu destino eterno. E o fato de eu estar em Deus, de ser de Deus, de permanecer em Deus e de produzir muito fruto. Eu não comprei, eu não me casei ainda, não importa. Você pode até morrer sem se casar. Muitos morrem sem se casar. Não dá nada. Pastor, mas sem tristeza. A tristeza é passageira. O cristão pode ficar triste, mas não pode ser infeliz. Se o cristão está infeliz, não tem a felicidade, não tem a plenitude, não falo para vocês, falo de todos nós. É porque nós ainda não produzimos o fruto. Esse fruto glorifica o Pai e nos dá o gozo completo do Filho para dentro do nosso coração. Por isso, quando Cristo estava para ir à cruz, momentos antes, ele demonstrou no rosto intrépida resolução de seguir para Jerusalém. É certo, é verdade, ele chorou, e o seu suor se transformou em gota de sangue, a sua alma se angustiou, mas quando vieram prendê-lo, ele deu um passo e falou assim, eu sou
Eis-me aqui. Quando Pedro tentou impedir, falou: Pedro, para, é necessário. Por isso que na cruz ele dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É por isso que na cruz ele não tinha ressentimento, ele não tinha pensamento de retaliação, porque ele estava ali na plenitude da eternidade, na plenitude de Deus. Nada podia roubar a paz do coração de Cristo. Você diz assim: olha, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá é uma paz passageira. E Paulo veio completar o sentido dizendo: a paz de Deus que excede todo o entendimento. Agora chegamos no ponto da mensagem. É o ponto. Se eu sou um ramo que produz fruto, acerto o alvo. Se eu sou um ramo que não produz fruto, não acerto o alvo. Esse fruto está aqui, na sua Bíblia, capítulo 15 de João, no mesmo texto que nós lemos, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O fruto é toda e qualquer expressão do amor de Deus. Então veja que, para sintetizar o assunto, para não ficar muito extenso o conceito, basta você pensar: olha, eu nasci para amar. Amar é doação, é altruísmo. Engraçado que quando Deus quis dar ao homem uma ideia imperfeita, uma ideia distante do amor de Deus por nós, lá no livro de Isaías ele falou assim: olha, pode uma mãe se esquecer do filho que ela ainda amamenta? Não pode? Pode, mas é uma coisa, está fora do padrão, né? Quando uma mãe se esquece do filho que amamenta, essa pessoa tem profundos problemas psíquicos. Pode cuidar, tem problemas aí graves, mas uma mãe, o que ela não faz para um filho, sobretudo esse que mama, indefeso, faminto, bichinho, precisa do leite do peito para poder viver. Se não der banho, não toma banho, não faz nada, morre ali se deixar. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, ou de vocês, ou de vós. Mas o fato é que eu quero falar desse amor, e para ilustrar o amor, ele diz: olhe, portanto, para uma mãe com o filho que acabou de nascer. O que essa mãe é para esse filho? Tudo. A mãe vive para o filho. Ela não dorme de madrugada por causa do filho. Seu filho dá um gemidinho, ela está em pé olhando. Está todo mundo dormindo. O pai está dormindo, os irmãos estão dormindo, a tia, a avó, a sogra, está todo mundo. A mãe está lá em cima do berço, olhando, preocupada. Acaba de amamentar, fica lá mais de meia hora amamentando, cochilando. Aí quando acaba, aí tem que colocar para rotar. Senão morre. É ou não é? Dá para o outro cuidar? Outro cuida, mas vai pagar quanto? Ah, mas é porque é irmã. A irmã quer receber. Quanto é que vai pagar para olhar o sobrinho? Não é normal, o mundo é assim. A mãe não, a mãe é mãe. É doação, é graça, é altruísmo, é entrega, é cuidado. O amor não vive para si. Absolutamente. Em outras palavras, você é um ramo que Deus gerou da própria videira para amar. Está lá o ramo num sofrimento grande para produzir aqueles cachos de uva pesado, o ramo tenro, fino, os cachos pendurados dele lá sustentando. Daqui a pouco vem outro e fala: eu vou arrancar os frutos. Aí corta, arranca, e o galho entrega. Ah, não é assim não, Com tanto trabalho construir, produzir esses cachos, você vai levar.
vai levar. O ramo entrega. Outro leva as uvas, os cachos, para quê? Para fazer vinho, beber vinho, ficar alegre de vinho. E o ramo vai produzir mais fruto para você tornar a colher. O fruto só produz e entrega, produz e entrega, produz e entrega. Portanto, o amor é doação constante. Você existe para amar, você existe para produzir, para que outros se alimentem. Imagine um mundo onde todos produzem, todos se dão uns aos outros. Quando eu entender que a minha existência é para vocês, mas eu não vou morrer porque vocês também têm a existência para mim. E quando então começarmos a amar uns aos outros, doação de uns aos outros, cuidado de uns aos outros, quando eu cumprir aquilo que Paulo disse, que o meu interesse não seja aquilo que é meu, mas também do que é do outro, preocupado com o outro, preocupado com a família do outro, com a condição do outro, e somente assim é que nós seremos discípulos de Cristo. Agora veja, qualquer coisa que você faça, preste atenção no conceito, qualquer coisa. Pastor, eu sou um homem honesto, ok. Sou trabalhador, muito bem. Levanto cedo, de madrugada, durmo tarde. Não tomo nada de ninguém, é o seu dever. Nada mais do que isso. Mas se você vive para você, você está cometendo hamartia. Você está errando o alvo. Você não foi gerado para viver para você. Viver para si é o princípio do pecado, é o ego, é o egoísmo. Para mim, eu subirei, elevarei o meu trono na extremidade norte. O eu sempre presente. O amor não tem eu, o amor é doação. Portanto, qualquer palavra, qualquer sentimento e qualquer atitude, esse é o conceito fundamental, que não procede do amor, é pecado. Por isso Jesus falou que orar, segundo os fariseus, era pecado. Eles oravam para serem vistos, oravam para si mesmos, jejuavam para si mesmos. Muitas vezes nós congregamos para nós mesmos. Eu vou lá porque eu preciso ouvir uma palavra. Eu vou lá porque eu preciso receber uma oração. Eu vou lá porque eu estou com um problema na família, vai que Deus ajuda. Eu vou lá para receber uma bênção. Vivemos a vida inteira tentando enganar a Deus, fazendo as coisas supostamente corretas para ver se Deus muda a minha história. Pecado. Tudo isso é pecado, porque você está buscando o seu próprio interesse. Quando é que nós vamos dizer, eu vou congregar por causa da igreja, o corpo de Cristo? Vou congregar porque meus irmãos precisam de mim, da minha presença, da minha oração, da minha oferta, da minha comunhão, do meu abraço. Congregar, não para si, mas para o outro. Não é sem razão que nós somos corpo de Cristo, e corpo de Cristo implica um conjunto de membros, e nenhum membro do corpo visa ou serve a si mesmo. Você conhece algum membro do seu corpo que existe para si mesmo? Não é para o corpo? Eu falava lá em São Paulo, desculpem meus irmãos, tá? Se porventura eu falar alguma coisa que ficar ruim para você, mas não é maldade, nem é para você que eu estou falando, mas eu acho tão egoísta uma pessoa que tem os meios, tem a condição, tem o tempo de congregar, mas fala, não, eu prefiro congregar pela internet. Um isolamento da sua casa, isolamento dos irmãos. Lá você está bem, você pode assistir o culto deitado na cama, ó, coloca as pernas para cima, fica lá com o computador, com o celular, não sei. Você pode até fazer uma engenhoca para poder segurar alguma coisa, você não tem que segurar. Ficar só olhando. Você pode sair, tomar um suco de laranja, olha que maravilha. Você pode tomar um banho, deixar o volume alto, ouvindo a pregação, que maravilha. Tomando banho, se esfregando, que maravilha. Na sua casa, no seu lar, no seu aconchego, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E estar aqui é uma necessidade, não é minha não, é nossa.
Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Quantas vezes você tem os meios, tem a condição, às vezes mora do lado do local de reuniões, em casa, na internet. Em nome de Jesus. Bem, tudo. Você não precisa perguntar mais, pastor Josué, usar bermuda é pecado? Você não tem que mais perguntar isso. Pastor Josué, fazer isso, não pergunte mais isso. É certo que tem muitas coisas que, ao ser colocado no crivo do amor, não vai afetar o amor. Mas pode ser que isso, não sendo pecado segundo este princípio, possa prejudicar a sua saúde. Aí é outra situação. Já não é mais questão de pecado e não pecado. Certo? Ah, pastor, porque o meu filho, ele está usando maconha, né? Isso é pecado? Se você colocar no princípio do amor, a quem que está acontecendo? Entretanto, talvez você que não faça uso dessa erva, você gosta daquela carne bem gorda, que também vai te matar. O outro vai ser morto pela erva, você pela gordura. Entenderam ou não? É uma questão de pecado? Não. Não é questão de pecado. É uma questão de você fazer um bom uso, o que nós raramente fazemos, para saber o que é bom para a minha saúde física. Se você trabalha muito e dorme pouco, pastor, eu trabalho tanto. Pastor, eu trabalho 18 horas por dia. Ué, você vai morrer. Você não está dando ao seu corpo o descanso necessário. Certo? Então, não vamos entrar nesses méritos, dessas coisas pequenas. Porque enquanto nós ficamos há tantos anos perguntando, pecado não é pecado, pecado não é pecado, perseguindo, pecou, não pecou, sabe? Nós não ganhamos nada com isso. Quanto você ganhou com isso? O que você ganhou? Olhe na vida dos outros, que o irmão está pecando porque o irmão tomou uma cerveja. Quanto você ganhou? Você pecou, porque você não estava no princípio do amor. Porque quando você vê o seu irmão cometendo qualquer coisa, que no seu íntimo você entende como sendo mal, pecaminoso, ou qualquer outra coisa, o amor diz, vai lá e abraça seu irmão, ora com ele, aconselha. Tenta ganhar o seu irmão. Não sai por aí dizendo dele não, de casa em casa, falando mal, criticando. Isso é pecado porque está fora do princípio do amor. Pois quando você fala mal de um irmão, com razão ou sem razão, você peca, você erra o alvo. Você não nasceu para falar mal das pessoas. Você nasceu para abraçar, para orar, para interceder, para resgatar, para ajudar a levantar, ajudar a caminhar. Você nasceu para isso. Entenderam? Então não é mais tempo de ficarmos perdendo tempo com essas coisas. Portanto, o termo metanoia, que significa uma transformação tal de consciência e de coração, quando você compreende, puxa, quanto tempo eu passei da minha vida errando o alvo. Fiz muita coisa, boas e ruins. Olha, eu trabalhei, eu estudei, eu me casei, eu criei filhos. Eu congreguei, inclusive, dei dízimo, fui à igreja, cantei no coral, fiz muita coisa, mas eu não estava produzindo o fruto do amor. Porque tudo isso era visando a mim mesmo, porque até as coisas espirituais é como quem quer garantir a sua salvação, é como quem quer garantir uma bênção, uma prosperidade, um livramento, alguma coisa. E até os que não acreditam nisso, quando a coisa aperta, corre para a igreja. E por que corre para a igreja? Para ver se Deus usa de misericórdia. Então, sempre é atrás de algum benefício próprio. Sempre. Então, o que é o arrependimento? É quando você consegue compreender que você passou muito tempo da sua vida fora do propósito de Deus, fazendo coisas, embora lícitas, mas não visava ao propósito. Você fala, puxa, agora que eu entendi, você ganha uma visão, a sua consciência dilata, expande, você passa a ter tal compreensão da sua existência, e você fala assim, bem, agora que eu consigo ver, eu vou na direção certa do alvo.
Tanto é que não poucos estudiosos entendem que melhor se traduz metanoia por conversão do que por a palavra arrependimento, segundo o nosso conceito em português. Muitos entendem que conversão se adequa muito melhor ao sentido de metanoia. Precisamos nos converter, e converter é voltar a face para a direção certa, é voltar o coração para o alvo. Que tal nós buscarmos a experiência do arrependimento? Mudança. Eu preciso me compreender como ramo, compreender a razão da minha existência, saber que somente em Deus eu vou produzir frutos, e somente produzindo frutos eu vou glorificar o Pai. Somente produzindo frutos eu vou me tornar, ou eu vou alcançar a planificação da minha alma, a felicidade da minha alma, que é nele, é a glória dele. E então, eu agora vou viver para os meus irmãos. Vocês querem uma prova do que eu acabei de dizer? Uma prova. E eu encerro com essa prova, porque já passamos 10 minutos do horário que eu previa. Querem só uma prova? Sim ou não? Só para os irmãos entenderem um pouquinho, teologicamente, quebrando um princípio. Para Deus sobre a terra existem 3 povos: judeus, gentios e igreja. Ok? Salvo engano, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30. 3 povos. Os judeus são os filhos de Abraão, segundo a carne. Igreja, nós que cremos no Cristo histórico, no evangelho histórico. E os gentios são as nações, a quem os crentes chamam de ímpios. Ok? Então, olhando para as nações e, portanto, para aqueles a quem os crentes chamam de ímpio, está lá dizendo que o Cristo de Deus veio na sua segunda vinda, em poder e glória, e se assentou no trono de sua glória, e reuniu as nações ao seu redor. As nações, imagina só um crente não convertido, mas igreja, né? Está lá do outro lado, de longe, assim, agora eu quero ver as nações ficarem espertas, vão tudo se dar mal. Aí Jesus começa a separar uns dos outros. Você para cá, você para lá, você para cá. E o crente não convertido, que está para descer para as trevas exteriores, olhando, por que ele separa? Não vai tudo para um lugar só? Não, calma. É o princípio do fruto, o princípio do amor. Separando, como um pastor separa ovelhas de bodes, Jesus disse aos que estavam à sua direita. Prestem atenção. Esses aqui, à direita, não andavam nas igrejas. Não era igreja. Nações. Não tinha chancela católica, evangélica, protestante, nada disso. O povo comum viveu. Jesus disse, olha, vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança, vocês possuem por herança, um reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pensa no espanto. Espantoso! Muito espantoso. Quem são esses, Senhor? São as nações. A igreja, teologicamente falando, foi arrebatada, não importa se antes, durante ou depois, mas já passou pelo tribunal de... Aqui são as nações. Vocês têm um reino preparado para vocês. Alguém fala assim, o senhor pode dar uma explicação que seja plausível? Passei a minha vida toda estudando teologia e não compreendo isso. E Jesus responde, sabe por que vocês têm um reino preparado? Para vocês, nações que estão à minha direita. Porque eu, Jesus Cristo, estão sabendo? Jesus, o Filho de Deus, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Lembram que eu estava preso? Vocês foram me ver. Nas minhas horas mais difíceis, vocês estiveram do meu lado. Segundo espanto, essas pessoas não lembram disso. Senhor, mas você está lembrado? Não, nunca vi este homem. Tudo bem, agora nós estamos sabendo que é tudo bem, mas eu não me lembro de ter feito nada disso. Não sei. Quando foi, Jesus, que nós fizemos isso para ti? Quando foi que nós te vestimos, visitamos, te demos remédio? Quando foi? E Jesus respondeu, dizendo,
quando vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Ou seja, alimentar, visitar, acolher, levantar, curar, é fruto do amor. Vocês amaram. Vocês estiveram no princípio do grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a si mesmo. Entre para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e a multidão de nações entrando para o reino do Pai. E agora? Vai parar de congregar por isso? Está fora do princípio do amor. Cuidado. Agora vocês, aqui à minha esquerda, preste atenção. Preste atenção. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O fogo que vai queimar os ramos. Vocês, enquanto ramos, não deram frutos. Viveram para si mesmos. Como o rico da parábola tinha uma mesa farta de bens intelectuais, de bens materiais, de bens espirituais, seja de que bem for, de qual for a natureza. Vocês não compartilhavam? Quantos Lázaros havia à porta? Mas vocês queriam apenas viver regaladamente, esplendidamente, com vestes de púrpura, gordo, lá o rei Momo sentado, comendo, e o Lázaro que se exploda. Está lá, Jesus falou a parábola. Então, vocês vão para o fogo. O ramo que não produz fruto, porque viveu para si mesmo, não serve para outra coisa. Serve para produzir fruto ou para ser lançado no fogo. Será lançado no fogo eterno. Banição da vida. Desaparecimento. Quem não serve para existir, não deve existir. Simples. Mas, Senhor, por quê? Não estou me entendendo. Não é bem assim. Não é assim, Jesus. Eu fiz tanta coisa boa. Calma. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive frio, vocês não me vestiram. Tive doente, não me visitaram. Não me deram remédio, não me acolheram. Não fiz nada disso. Senhor, mas a gente não lembra disso não. Desculpe, mas a gente não lembra de ter feito esse mal com o Senhor. É porque quando vocês deixaram de fazer isto a um desses meus pequeninos irmãos, vocês deixavam de fazer a mim. Por isso serão lançados no fogo eterno. Por não produzir fruto. Pastor, mas onde fica? Não fica nada. João 15. É um texto simples, que diz que o ramo ou produz fruto, ou vai para a fogueira. Lógico, isso não é nenhuma ameaça. O filho não pode ameaçar ninguém, o pai não ameaça ninguém, nem essa palavra pode ameaçar ninguém. Mas é apenas dizendo que você tem uma razão de ser, uma existência para um propósito. Mas o agricultor, ele está procurando fruto. E há um texto em Lucas 13, que diz que vindo o dono da propriedade buscar o fruto, não havia fruto. Aí falou assim, não, então faz o seguinte, então, se não produz fruto, então corta. Eu estou trazendo novamente o mesmo princípio. Se não tem fruto, corta. Para que vai ficar aqui ocupando inutilmente a terra? Lucas 13, versículo 6 em diante, salvo engano. Leiam depois. São 3 versículos somente. O princípio qual que é? Fruto. Não dá fruto, corta. Foi quando o agricultor disse, calma, Senhor, calma. Vamos dar mais um ano de oportunidade para produzir fruto. Se não produzir, aí nós cortemos então. É a misericórdia de Deus clamando. Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós se perca, senão que cheguem ao arrependimento. Essa mudança de consciência de que você não existe para si mesmo, mas existe para Deus e para os homens. Amém?